Castro também fará um discurso nesse momento. Os dois governadores reeleitos, né? No caso de Cláudio Castro, ele assumiu o governo depois do impeachment de Wilson Witzel. Acompanhe um trecho. Nada disso seria possível. Rio de Janeiro agora. Aline, João Pedro e Maria Eduarda, minha gratidão pelo apoio. Sem vocês, essa caminhada definitivamente não existiria. Aos meus dois filhos, saibam que é a partir dos olhos de vocês que sonho com esse novo Rio de Janeiro. É aprendendo com vocês que me dedico todos os dias para ser um ser humano melhor, um pai melhor e, sobretudo, um homem político digno, justo e correto. Aos meus pais, Clérton e Vilma, meu profundo agradecimento pelo amor de todas as horas. Vocês são minha referência desde sempre. Quero também prestar minha homenagem à minha mãe Lúcia, que não teve oportunidade de me acompanhar nessa jornada chamada vida. Mas tenho absoluta certeza que você está ao lado do nosso Senhor. Nunca deixou de estar comigo e que segue intercedendo por mim em todos os meus passos. Meus caros amigos e amigas, a jornada até aqui foi longa e árdua, mas movidos pela fé e pela coragem, seguimos em frente. Quando ninguém acreditava, fomos firmes e prosseguimos. Quando todo mundo desconfiava, enfrentamos em silêncio a caminhada, superando cada obstáculo. E quando ninguém mais sonhava, realizamos. No futuro, quem olhar a foto de todos nós, reunidos hoje aqui nessa Assembleia Legislativa, não terá ideia de como nós trabalhamos duramente nos últimos 2 anos, para retirar o Rio de Janeiro da mais profunda letargia. Mas tenho certeza que o legado que deixaremos juntos falará por si. Definitivamente, André, o Rio de Janeiro de hoje é bem melhor do que de 2 anos atrás. Em agosto de 2020, assumi o governo com regime de recuperação fiscal para vencer e sem 6,2 bilhões de reais para fechar o ano. As turbulências políticas impediam a articulação em busca de solução para milhares de desempregados, muitos de volta ao mapa da fome. Os salários dos servidores estavam na iminência de atrasar. Ainda assim sobrevivemos à pior crise da história, quando o déficit nas contas públicas... Jornal da Manhã, agora 10h10. 23 bilhões de reais. O Estado estava imobilizado pela crise política, pela queda na arrecadação, pela incapacidade de investimento, pelo aumento no desemprego e ainda sofria com o medo e a dor provocados pela pandemia da Covid-19. Com união e diálogo, deixamos a espiral descendente para entrar em um círculo virtuoso. Em 2021, com menos de 1 ano de trabalho, o Produto Interno Bruto cresceu 4% e a execução orçamentária não apresentou déficit. Nos últimos 2 anos, Márcio Pacheco, nossas contas foram aprovadas no TCE por unanimidade, o que não acontecia havia 7 anos. Hoje, o Estado apresenta a previsão de incremento de quase 20% na Receita Bruta. Aí falando do governador Cláudio Castro do Rio, e a gente acompanha também nesse momento, deixando a Assembleia Legislativa, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Agora ele vai para o Palácio dos Bandeirantes, onde segue a cerimônia, além de um novo discurso que ele deve fazer, a posse de todo o secretariado. Voltamos à Assembleia do Rio, o governador Cláudio Castro fazendo o discurso nesse momento. A Jovem Pan acompanha. Construímos um ambiente de negócio favorável à chegada de novos empreendimentos como Amazon, Magazine Luiza, BRF, União Química, além da expansão de companhias instaladas aqui, Vinícius Fará, que rendeu investimentos de mais de 70 bilhões de reais da iniciativa privada. O reaquecimento da economia é uma realidade em todos os cantos do território fluminense. O impacto econômico da pandemia sobre a geração de empregos foi totalmente revertido já no ano passado, com a recuperação, Jair, de 100% das vagas fechadas. O Estado tem hoje
10 horas e 12 minutos, acompanhando a cerimônia de posse do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nesse momento, ele fazendo discurso na Assembleia do Rio. Acompanhe. Além de estimular a geração de emprego, o combate à fome é um dos pilares da minha gestão. Programas como Restaurante do Povo, RJ Alimenta, Café da Manhã do Trabalhador e o Hotel Acolhedor foram criados para reduzir a fome e a insegurança alimentar. Juntos, todos esses programas distribuem por dia cerca de 42 mil refeições balanceadas e gratuitas ou a baixo custo. Foram mais de 100 milhões de reais investidos para garantir refeição de qualidade ao povo fluminense. Também investimos na ampliação dos restaurantes do povo, um marco na política de combate à fome, com mais de 7,5 milhões de refeições já servidas. E até o fim de 2023, serão 26 restaurantes em operação, atendendo a população fluminense que mais precisa, Índia. Durante a pandemia, junto a essa casa, criamos o Super RJ, um auxílio emergencial que garante renda mínima de R$ 280 para as famílias mais necessitadas conseguirem comprar o básico. Também incluímos o auxílio gás no valor de R$ 80 desse benefício. O programa já atendeu mais de 477 mil famílias em situação de vulnerabilidade, injetando 557 milhões na economia de todos os 92 municípios do estado André Português. E para garantir que essas famílias não fiquem desassistidas, acabei de sancionar uma lei que prorroga o Super RJ até o dia 31 de dezembro de 2023. Além disso, meus amigos e minhas amigas, não podia deixar de mencionar a maior concessão da história do Brasil está aqui no Rio de Janeiro. Com a entrada das novas concessionárias de água e saneamento, foram arrecadados 25 bilhões de reais em outorgas, beneficiando 47 cidades e 13 milhões de habitantes. Após a concessão dos serviços, a SEDAI encerra o ano com um incrível lucro de 394 milhões de reais, mesmo após a concessão. A concessão se mostrou uma decisão de Estado ousada e acertada, mesmo que ainda contestada por aqueles que insistem em negar os benefícios da medida, que já apresenta hoje benefícios à população. Água e saneamento são direito de todos e seria uma vergonha permitir que em pleno século XXI não houvesse uma perspectiva sólida de quando tais serviços seriam expandidos para quem mais precisa. Que governante podia negar ao seu povo a dignidade de acesso à água? Hoje, nós temos prazos definidos, comitês de fiscalização e uma agência reguladora fortalecida. Além de cuidar do presente, estamos oferecendo ao povo do Rio de Janeiro uma projeção de futuro, de sonhar com um estado melhor, comprometido com a questão ambiental, Thiago. Os primeiros sinais já começam a aparecer. Após pelo menos 15 anos como imprópria para banho, a praia de Botafogo apresentou condições de balneabilidade em boletins consecutivos do INEA. Recentemente, a praia da Ribeira, em Paquetá, na Baía de Guanabara, se manteve própria para banho em 88% das amostras entre abril e novembro. Foi a primeira vez desde 2016 que isso aconteceu, desde o início dessa série histórica. Sei que é o início de um longo processo, mas que nos permite projetar, finalmente, a despoluição definitiva. Aí o governador Cláudio Castro fazendo o discurso na Assembleia. A gente acompanhou a posse do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, governador de Minas, Romeu Zema, e agora Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Os governadores tomando posse nesta manhã e a gente gira